Algumas condutas são vedadas no dia de votação. A repórter Bess Cavalcante é quem vai explicar essas proibições. A Justiça Eleitoral proíbe no dia das eleições uma série de condutas. E para explicar melhor para a gente que condutas são essas proibidas, tanto para eleitores quanto para candidatos, a gente vai conversar agora com a Vanessa do Egito, que é coordenadora da Corregedoria do TRE aqui na Paraíba. Vanessa, para começar, a propaganda. A partir de que horas não pode mais fazer propaganda? As últimas propagandas permitidas, elas vão até às 10 horas da noite do sábado, a véspera da eleição, 14 de novembro às 10 horas da noite, que são caminhadas, carreatas, passeatas, distribuição de folhetos, aquelas bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis até às 10 horas da noite do sábado poderão ficar. A partir dessa hora não mais é permitido esse tipo de propaganda de rua. A propaganda na internet não pode ser lançada, nenhuma propaganda na internet, a partir da meia-noite do dia da eleição, porque não pode haver propaganda eleitoral no dia da eleição. No dia da eleição, somente é permitida a manifestação individual e silenciosa da vontade do eleitor. O eleitor, com o seu candidato, com alguma coisa que lembre o candidato que ele escolheu, poderá sim ir votar. Ele só não pode aglomerar-se com outras pessoas que também são eleitores do mesmo candidato ou até de candidatos diferentes. Ele não pode fazer essas manifestações em conjunto, em coletividade. A manifestação prevista pela legislação no dia da eleição é apenas a individual e silenciosa. Não se pode arregimentar eleitores no dia da votação, falar sobre política querendo convencer o outro a votar no seu candidato. Isso tudo é considerado prática proibida pela legislação eleitoral, inclusive incursa como crime eleitoral. Não pode haver aliciamento de eleitores, não pode haver a propaganda eleitoral no dia da eleição, não pode haver derramamento de propaganda eleitoral nas ruas, como a gente via aqueles derrames com as cores dos candidatos, com santinhos no meio da rua, poluindo a rua. Não, também é tido como crime e não como conduta que é infringindo a legislação eleitoral e que não é permitido no dia da votação. Para a gente deixar ainda mais claro para os telespectadores, Vanessa, aquela questão, quem costuma ir para a votação com a cor do candidato pode, o bottom, não é isso? O que configura, a ilegalidade nessa questão no dia para quem está indo para a sessão de votação? Pode sim. Se ele estiver sozinho, ele pode ir à sua sessão eleitoral com a cor do candidato, com o bottom do candidato. O que não pode haver e que também é considerado crime é a distribuição pelo candidato de alguma benesse ao cidadão, ao eleitor. Se o candidato mandar confeccionar camisas e distribuir essas camisas para os eleitores, aí sim é considerado corrupção eleitoral e não é permitido, é crime eleitoral, como também no aspecto civil, captação ilícita de sufrágio. Mas o próprio eleitor escolher uma cor, a cor que designa o seu candidato e ir votar com aquela cor, desde que ele esteja sozinho, não tem problema algum. E eu acredito que o território da internet seja a grande preocupação para a Justiça Eleitoral, não é? A questão da divulgação de vídeos na internet, de que maneira é feita a fiscalização também para que esse tipo de propaganda não ocorra? Um candidato fiscaliza o outro, uma coligação fiscaliza a outra. E a gente tem, em todas as cidades, o juiz competente pela propaganda eleitoral de mídia. Em João Pessoa, o juiz competente é o da primeira zona eleitoral. Em Campina Grande é o da 17ª zona eleitoral. Então, se um candidato resolver publicar uma nova página na internet ou uma nova propaganda no dia da eleição, com certeza outros candidatos verão e outras coligações, outros partidos políticos e entrarão com a representação contra aquele candidato perante um dos juízes eleitorais de acordo com o domicílio eleitoral do candidato. E para os eleitores, qual que é a punição, para quem descumprir essas regras em relação à propaganda no dia das eleições? Ele pode ser detido, Sempre tem aquelas detenções, sempre são feitos os termos circunstanciados de ocorrência e vai responder sim a um inquérito, vai ter um dissabor, por ter infringido, por ter cometido crime no dia da votação. Inclusive crimes de boca de urna, de aliciamento de eleitores, de derramamento de propaganda, até de promoção de propaganda eleitoral no dia da votação, que é proibido. Então, assim, o eleitor que infringir também será punido. Até o eleitor que receber as dádivas, as benesses também, porque o crime não é só de quem oferece, de quem dá, é também de quem recebe.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, Vanessa do Egito, coordenadora da Corregedoria do TRE aqui na Paraíba. Bessi Cavalcante para o Correio Debate. A gente faz outra pausa na volta.